As pessoas não percebem que, de repente, pode faltar, pelas mudanças climáticas, os rios, o regime das chuvas, a alteração que pode ocorrer, pode levar, por exemplo, a um longo período de estiagem em que os reservatórios não consigam fornecer, digamos, energia elétrica. As pessoas não percebem que você pode ter que viver uma semana sem energia elétrica. O que acontece? Percebem, mas não querem perceber. Elas negam isso como uma forma de sobreviver àquilo. Em psicologia ambiental tem um trabalho que mostra que quem mora muito próximo de uma barragem, de modo que você pode ver aquela coisa alta ali, ela não se preocupa com a barragem. As pessoas que vivem a mais de 50 quilômetros dali têm uma preocupação maior. É uma forma de sobreviver. Você fala com o caso da barragem... Ela nega que aquilo possa representar um risco para ela. Então as pessoas negam isso. E continuam suas vidinhas trabalhando para ganhar dinheiro, para comprar coisas que logo envelhecem e viram lixo. Elas vão e vêm todo dia para o trabalho, na maior parte da sua vida, repetindo coisas. E o tempo disponível que tem é ocupado com diversões. Ela não tem tempo para pensar. Então vem toda forma de ocupação do tempo disponível. É o chamado lazer, na forma. O chamado lazer, que é lucrativo. Ou seja, nós estamos na situação da rã com a água morna. Exatamente. Nós estamos na situação do fumante inveterado que está se encaminhando para um câncer de pulmão e ele diz assim, não, fumo não, eu paro de fumar a hora que eu quiser. E ele não vai parar a hora que ele quiser. Né? Ele vai morrer. Ele vai morrer. E o outro lado é o cinismo de você achar, a pretensão de você achar que você vai se dirigir, como a educação ambiental fez nos últimos 20 anos, você vai se dirigir a uma civilização consumista, a uma sociedade de consumo, e querer que ela abra mão do consumo. Ela vai abrir mão dos seus símbolos, do seu poder, do prazer, do entretenimento, da satisfação. Ela não vai abrir mão disso. Seria muita pretensão. Pessoas querem comprar carro, por exemplo. Eles não vão abrir mão disso. É você querer que uma pessoa pare de respirar. Ela vai conseguir por alguns segundos. Mas então não tem solução? Como o senhor, à noite, quando o senhor põe a cabeça no travesseiro e pensa um pouco sobre o futuro dos seus filhos... Então, eles vão viver no mundo... Não tem solução? Não tem solução sem conflito. Porque tem que haver um embate de interesses. E isso vai ter que acontecer. Isso já está acontecendo em algum lugar no mundo, agora, nesse momento que nós estamos gravando esse programa. O senhor se refere aos embates políticos? Políticos, tecnológicos, sociais, econômicos. Né? E as populações mais carentes são as mais desprovidas de equipamentos para negociação. Eu participei de um encontro promovido pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos, em Washington, com 18 países. Cada país fazia uma apresentação a respeito da mudança do clima e a vulnerabilidade social envolvendo a questão dos incêndios florestais. Todos os países apresentaram relatórios absolutamente preocupantes, do ponto de vista da vulnerabilidade social. Voltei para o Brasil e organizamos um curso, reunimos 28 países, nos mesmos moldes que fizemos nos Estados Unidos. No relato dessas pessoas, você tem o quadro fiel da condição humana hoje, de desadaptação à condição nova do clima que nós temos. As pessoas estão perdendo safras, as pessoas estão passando fome em muitos lugares do mundo e, no nível político e científico, estão discutindo aquecimento global. Então, eu acerto com meus alunos, não me cobrem opinião alguma sobre aquecimento global, que eu não quero perder um segundo do meu tempo, da minha vida, discutindo essa idiotice. Não porque não exista, o senhor não é da corrente dos que negam o aquecimento global. Não, eu não porque quero... a crise ambiental é maior do que muito isso. Maior do que isso. Eu quero discutir que nós estamos vivendo um altíssimo ponto de vulnerabilidade global da sociedade humana. Dentro dessa vulnerabilidade, dentro desse grande risco ambiental global que nós temos, você tem a fome, você tem a inacessibilidade à água potável, você tem a corrupção, você tem a perda de empregos no mundo, você tem o desmonte dos serviços públicos e você tem a mudança climática. Não me interessa se está esquentando ou esfriando. Eu sei que o clima no mundo mudou
E os sintomas são claríssimos. Se você percebe as inundações, as secas, o aumento das pragas, todas as consequências da mudança do clima, que é algo E a esperado. responsabilidade do ser humano é cientificamente comprovada. Que deve ter um componente natural e outro humano. Eu não quero perder tempo nisso. Certo. Eu quero ganhar tempo. Como é que eu vou me adaptar a isso? Como é que as populações que já estão sofrendo na pele isso podem fazer, podem articular, podem desenvolver mecanismos para sair desse sofrimento? Eu diria que 2 bilhões de habitantes da Terra já sofrem as consequências da mudança climática. Daí você ficar perdendo tempo, investir energia para entrar nessa vaidade acadêmica fora de foco, se é aquecimento ou não, é muita imprudência. Mas, então, nós voltamos àquela questão. Quando é que a água vai aquecer rapidamente e a rampa lá da frigideira, do copo? Aí vai depender da tolerância de cada um. Né? Eu diria para você que quem mora em cidades grandes, a dependência dos recursos naturais é muito maior. Você está numa cidade grande, você não se preocupa que aquele gás de cozinha que você está usando está vindo por um tubo a 2, 3 mil quilômetros de distância. De outros países? De outros países. Essa dependência ela não é vista. O sujeito acha que com dinheiro na mão vai ter sempre aquela comida lá disponível para ele comprar no supermercado. Ele acha que aquela torneira é mágica, a água brota da parede, o leite vem da padaria. Não se enxerga essas inter-relações, essas interdependências. Então, os grandes centros são os mais vulneráveis. E o acirramento do conflito, o que acontece? Grandes centros não têm energia suficiente. E as pessoas vão ter que sair das cidades. Elas vão ter que migrar de grandes cidades. Isso eu estou falando, conflitos de 2100. Mas a gente não é bom de previsão. Todas as previsões que o ser humano fez falharam todas. E é bom que se preserve isso, que nós não somos bons, porque para a gente começar a trabalhar mais com cenários. Previsão é coisa de cartomante. O cientista não faz isso. O cenário ele diz assim, se você fuma uma carteira por dia, carteira de cigarro por dia, e faz isso durante 10 anos, você tem uma chance de 90% de desenvolver um câncer de pulmão. Eu não estou dizendo que você vai desenvolver. Agora, se você, em vez de uma carteira, baixa para 10 cigarros por dia, no final de 10 anos, você vai ter uma chance de, digamos, 20%. Isso são cenários. Os cientistas têm feito cenários, e são cientistas sérios, com trabalhos sérios. E todos apontam no sentido do acirramento dos conflitos. Todos apontam nesse sentido, mesmo no melhor cenário. Então, foi preciso chegar um grande economista, como o Nicholas Stern, que já foi presidente do Banco Mundial, dizer, olha, economistas do mundo, se nós não investirmos muito para conter as consequências da mudança do clima, a economia pode perder até 20%. Olha, a mudança do clima, o Stern considerou como o maior erro de mercado jamais registrado pela sociedade humana. Exatamente pela falta dessa visão. Ou seja, o capitalismo enveredou por esse caminho e provocou essa situação de crise ambiental no planeta. E não percebeu isso. Agora, isso já vem de longo prazo. Quando teve a grande recessão nos Estados Unidos, o que se recomendou? Consumir. Aí vem a ameaça da crise na Europa, os governos repetem esse chavão. Vamos consumir. Ou seja, vamos aumentar a pressão sobre os recursos naturais. Vamos desmatar mais. Vamos queimar mais. Vamos envenenar mais. Porque são feitas em bases não sustentáveis. Em que pese você já tem inúmeros setores buscando formas mais limpas de produção, é inegável os avanços da tecnologia, todos esses elementos. Porém, isso ainda é incipiente. E em uma velocidade que é incapaz de nos deslocarmos de uma rota de colisão com o aumento dos conflitos. E esse aumento de conflito é simples, é por água, por proteína e por espaço. Simplesmente por isso. Por acesso a serviços de saúde. Então isso não é ecoterrorismo, não é ecocatastrofismo, isso é realidade. Eu creio que uma grande encrenca evolutiva que a gente se enfiou é que para sair dessa possibilidade de viver conflitos generalizados, a gente vai exigir da humanidade comportamentos que ela nunca teve. Ela nunca foi assim. Essa geração que o senhor está educando agora, ela tem essa percepção, pode ser que ela tome nas mãos a solução desses conflitos?
aí reside uma parcela da minha confiança. Porque eu tenho alunos brilhantes. Eu tenho alunos meus trabalhando em projetos em Angola, tenho alunos trabalhando em projetos na Etiópia, tem outros nos Estados Unidos, tem gente na Costa Rica, e eles são extremamente criativos. Eles têm uma garra para resolver as coisas, uma capacidade intuitiva de identificar e resolver problemas que eu não via nas gerações passadas. Mas eles estão muito angustiados, né? Eles se sentem bastante angustiados, porque eles dizem assim: vocês estão nos legando uma grande encrenca e não estão deixando pistas como resolver isso. E eles têm razão nisso daí, né? Porque as sinalizações que nós damos para eles são engolidas pelo valor econômico, que sobrepuja qualquer outro valor que tente se impor. Eu creio que a gente vai se encaminhar para um momento de iluminação coletiva. Gurdjieff falava isso, né? Um momento de iluminação coletiva, de perceber o que é que nós estamos fazendo aqui. Mas aí eu lhe pergunto novamente, o que fazer, que é a grande questão ética nesse momento? Primeiro, não se omitir. Identificar seu lugar no mundo, que você é um agente de transformação. Se informar das questões, se envolver em movimentos comunitários, escolher bem seus governantes, se tornar realmente um cidadão responsável por suas atitudes, suas decisões, e tornar-se mais participativo. E crer na possibilidade de sobrevivência da nossa espécie. Crer na nossa capacidade de articular soluções. E começar a assumir a necessidade de você mesmo começar uma mudança. E o grande desafio é: os ecossistemas estão querendo respostas mais rápidas, porque eles se ajustam rapidamente para neutralizar as interferências. E pode ser que esse novo ajuste que se faça, a nossa espécie não se adapte mais. Esse é um grande desafio. Nós confiamos numa atmosfera de 21% de oxigênio, mas eu posso, daqui a alguns anos, não ter mais isso. Pela forma irresponsável como nós continuamos lidando com essa relação nossa com o ambiente. Nós temos uma juventude atuante, sadia, que dá respostas rápidas e que está aí louca por uma oportunidade de fazer valer esse equipamento de intervenção que eles dispõem hoje em altíssimo nível. E isso pode ser feito. E eu creio nisso. Professor Genevaldo, muito obrigado por sua participação e também a você, telespectador, pela audiência, pelo tempo, por sua atenção. Muito obrigado.